Bom, então eu venho aqui para vocês agora falar sobre uma placa de mordida em crianças. O que é uma placa de mordida, tanto para adulto como para criança? É um acessório que é colocado sob a oclusal dos dentes, que deve ser superior, tá? Com material duro e liso, para impedir a interdigitação das cúspides, encaixe. E com isso, a mandíbula, que é a parte móvel, fica livre, e com isso não há, entre aspas, interferências. O bruxismo, sob nossa visão, ele tem realmente, ou é desencadeado através do sistema nervoso central, porém, para que ocorra o bruxismo, deve haver um gatilho. Que gatilho que é esse? É uma interferência oclusal, principalmente nos movimentos de lateralidade mandibular. Para as crianças, né, que nós vemos, então o bruxismo causa uma sensação muito chata, muito desagradável, porque elas ficam fazendo barulho enquanto estão dormindo e o barulho é referente ao esfregar de um lado e do outro dos dentes, porque os pacientes querem eliminar esses estímulos. Vamos entender uma coisa: as bocas das crianças, mesmo dos adultos, em sua grande maioria, são bocas que são desequilibradas. Então, para esses pacientes que rangem porque eles querem de qualquer forma fazer com que a mandíbula faça o movimento lateral para eliminar as interferências, tá? É colocada uma placa de mordida. Até o momento eu não disse se eu sou favorável ou não a essa placa de mordida, isso nós vamos ver para frente. Olha lá, a boquinha, a mesma, que sai de uma situação pequena, ao redor de 3 anos, e chega a uma situação adulta. Essa boca, ela tem que crescer e se desenvolver para chegar nessa situação. Então, voltando, placa de mordida deve ser em acrílico. Placa de mordida mole, resiliente, com superfície molinha, não funciona. Porque a superfície molinha, ela causa memória oclusal e repete o problema que está na boca. Ela tem que ser uma placa de mordida que elimina aquela memória da interdigitação dos dentes. Isso é muito importante, porque, voltando, a despeito, e isso vai ser colocado em breve aqui nesse vídeo, se eu sou favorável ou não a essas placas de mordida, se for uma placa de mordida resiliente, gostosinha, de mordida fofinha, oclusão fofinha, daí ela não serve realmente para nenhuma função. Olha lá uma placa de mordida. Isso aqui é um desenho, tá? É um desenho que a gente fez, em que simula uma placa de mordida sob a oclusal dos dentes superiores, só que ele abraça as laterais, a parte vestibular e a parte lingual, e com isso ela trava naquela boquinha, uma placa de acrílico, para fazer com que ela fique segura. Senão ela não vai segurar. Olha lá, de novo, a plaquinha de mordida, tá? Plaquinha de mordida, de acrílico, e a boca crescida por volta de 18 anos. Eu quero que vocês vão vendo isso, observando isso, para que, quando chegar a nossa conclusão, vocês consigam entender o porquê que eu vou colocar o assunto ou a minha posição sobre a placa de mordida. Olha lá, o crescimento da boca, ele se dá em vários vetores. Transversal, diagonal, para anterior, também no sentido vertical. Vertical, quando eu digo, não é o dente que cresce, gente. Às vezes a gente tem uma confusão. O dente não cresce. O que cresce é o órgão, que é composto de osso, periodonto e órgão dental, o dente, tá? Mas o que cresce é o osso, não é dente. Dente não cresce. Dente vem com tamanho, cor e forma pré-determinado geneticamente. O resto precisa de estímulo. Estímulo, como eu estou falando no restante do vídeo que eu fiz sobre crescimento, sobre desenvolvimento e etc. Tá? Se vocês quiserem, esse vídeo vai estar separado, tá? Ou vai estar agregado num vídeo só. Por sinal, eu peço
que vocês se inscrevam no meu canal, José Marques Odontologia. Existem vários vídeos a respeito de reabilitação neuroclusal de planas, que eu estudei, fui aluno dele. Além disso, ajuda a ter mais assistência e com esse like, que eu também não tenho tanta intimidade, mas que me parece que faz muito resultado. Aí está, a mesma boca, tá? Com a boca da criança de 3 anos inserida dentro da boca de gesso, para vocês verem como ela cresce. E eu estou mostrando uma placa de mordida em desenho, mostrando o seguinte, que se ela estiver ali dentro, vai ser um problema. Eu ainda não falei qual é o problema, mas vai ser um problema. Né? Nós temos que estar atento para o que está acontecendo. É inibidora, ela é uma placa de mordida que impede o crescimento transversal, quer dizer, ela vai ser uma trava para o crescimento e desenvolvimento maxilomandibular. Sob a nossa ótica, a gente deve ou não utilizar uma placa de mordida em criança? Mostrando isso que eu mostrei agora, é a principal razão que não. Na verdade, não é só essa a principal razão. Existe outra. E qual seria a outra? Você também, mascarando a oclusal dos dentes, nessa posição de intenso, mas intenso estímulo, que a criança está crescendo muito, você não estimula os órgãos dentais com a mastigação ou com o período que elas estão sem a placa. Porque muitos colegas até mandam mastigar com a placa. Pior ainda. E o que acontece? Na hora que você não tem estímulo, a boca não cresce e não se desenvolve. Porque o que faz crescer a boca é o estímulo de dente contra dente, que faz crescer o osso, a maxila, a mandíbula. É dente contra dente. E lembrem-se bem, isso foi ensinado por Planas, mas então se você começa a entender isso, você começa a entender a filosofia ou todo o trabalho nosso em RNO. É o estímulo dental nos movimentos de lateralidade mandibular, não é abertura e fechamento. Não é, pra gente, não interessa essas bocas que são mostradas, que mostram bocas muito bonitas, tá? Mas que são bocas em oclusão. A boca tem que funcionar. E ela funciona quando ela vai à direita e à esquerda. Funciona a articulação de um lado e do outro, funciona mastigação, estímulo dental, desenvolvimento ósseo, o músculo mexe e todas as estruturas acabam se compondo e provocando o desenvolvimento. Isso é super importante que a gente tenha em mente. E daí, sim, às vezes perguntam, tem perguntado muitas pessoas para mim, como que ajusta uma pista de um aparelho Planas? A pista direta ou indireta? A pista indireta, como ela deve ser feita? Como que deve ajustar? Gente, se a gente entender a essência da filosofia da RNO, as respostas vão chegar. O Planas ensinou para mim e para quem foi aluno dele, sempre ficar com os 3 porquês. Para mim não basta uma coisa que vem sem eu poder questionar como chegou. E é isso que nós fazemos o dia inteiro em RNO. Como que a gente pode trabalhar para provocar desenvolvimento e reabilitação do órgão. Se eu reabilitar o órgão mastigatório, ele vai funcionar bem e ele vai ter desenvolvimento e crescimento. Se eu não fizer isso, trava. Vamos continuar. Então, aqui tem uma boca, que é a boquinha pequenininha, tá? É a boquinha pequenininha, do lado esquerdo, e a boca dessa criancinha de 3, 4 anos, quando tem 18. Olha a diferença no parquímetro na mesma posição da boca de tamanho. Como que vocês acham que uma placa de mordida poderia não impedir este desenvolvimento, este crescimento? Como que vocês acham que uma placa de mordida envolvendo esses dentes deixaria a boca crescer e chegar a essa situação? Não dá, ela está travada. A placa trava. A placa pode eliminar o barulho do bruxismo. A placa pode deixar os pacientes mais tranquilos pelo seguinte: eu não estou gastando o dentinho do meu filho, mas eu estou gastando uma placa. Bacana. Só que a placa vai causar tanto mal em termos de crescimento e desenvolvimento que nada compensa, porque a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar em prevenção agora, para fazer com que a boca no futuro sobreviva e viva durante a vida inteira do paciente. E para viver durante a vida inteira, só tendo equilíbrio, não existe outra forma. Tá? A mesma boca,
Nessa outra situação, estou medindo aí no paquímetro pequena e no paquímetro grande, a mesma medida, para mostrar o tamanho da pequena em relação à boca grande. Isso é super importante, porque vocês vejam uma coisa, como que a gente pode querer ter uma boca que ela se desenvolva travada com uma placa de mordida. Isso é interessante, mas se você pensar, você vai ver, tem fundamento, né? Olha aqui, isso aqui é para mostrar a boca agora na oclusal, né? Na parte lateral, na parte oclusal, de plano oclusal, e em breve eu vou mostrar que ela cresce em todos os sentidos, em todos, é tridimensional o crescimento da boca, é tridimensional. Isso, a gente vendo essa parte que é tridimensional, a gente vai conseguir chegar a uma situação de resposta, vai chegar a uma resposta do que a gente está conversando. Bom, aqui de novo, é a mesma boca, criança, 3 anos, que por volta de uns 12, 13 anos, e aqui quando tinha 17, 18 anos. Você acha que a primeira boca, que é a boca superior, 3 anos, vai chegar no tamanho quando tem 18, se ela estiver travada com uma placa? Placa de mordida, não é placa planas. A placa planas, por sinal, que eu não falei até agora, tem um conceito absolutamente diferente, não tem nada a ver com placa de mordida, é outro tipo de tratamento, outro tipo de pensamento, outro tipo de intervenção. Placa plana, sim, ela se aplica, mas ela não faz a fixação sobre as oclusais dos dentes, ela tem o nome de placa planas, que planas deu esse nome, e é coincidente com uma placa de mordida, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha lá como é que a boca cresce. Vertical, vertical, transversal. Ela cresce em todos os sentidos. Eu não posso travar o crescimento de uma boca de uma criança nessa fase. Isso não é cabível. Não dá para fazer isso. Você vai ter problema. A boca não vai crescer. Olha como uma boca cresce. Isso é bacana. Isso é uma boca que foi tratada por mim há muitos anos atrás. Não é o motivo dessa exposição, mas essa boca tinha mordida cruzada, ela foi descruzada através da técnica de pistas diretas, tá? Quando ela foi descruzada numa sessão, isso é uma coisa que a gente faz com bastante frequência, desde que haja ajuda da criança, porque requer intervenção, tá? E ficou uma boca normalizada. Essa boca normalizada, ela é uma boca que ela tem condições para crescer. Como essa boca cresce? Ela cresce em movimentos de lateralidade. Isso é movimento mastigatório. Vai à direita, vai à esquerda, vai à direita, vai à esquerda, tá? Esses movimentos mastigatórios vão empurrando, através de uma movimentação plástica, a parte oclusal superior para um lado e para o outro, vai estimulando as articulações e tudo vai crescendo. Isso é RNO pura, pura. É transmissão de estímulo para os órgãos dentais, tá? De uma forma bastante intensa na mastigação, apesar que os alimentos hoje em dia não propiciam essa intensidade necessária. Mas essa boca aqui está apta a crescer. Então ela tem que crescer. Imagine se você coloca uma placa de mordida numa boquinha dessa. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ver melhor, mas numa boquinha dessa, que eu colocasse uma placa de mordida. A placa não ia deixar essa boca crescer. E a boca cresce assim. Foto, gente, só em oclusão cêntrica, para mim não vale nada em termos, vale para estética, mas não vale para entender como essa boca funciona e como ela vai viver o resto da vida do paciente. Se ela tem condição de crescimento, de desenvolvimento e etc. Como que esses estímulos são captados na hora que você faz a mastigação? São captados pelos dentes, são envolvidos por ligamento periodontal e osso. O dente mexe, de alguma forma, porque o movimento lateral ele tem um ligeiro molejo, ele provoca ou provoca uma compressão e tração nos ligamentos periodontais, que formam um estímulo. Esse estímulo é transmitido para o osso, para o cérebro, e volta através de uma resposta, que daí é um estímulo de desenvolvimento. Então, vamos colocar o problema macro.
ou, quer dizer, a forma de se ver de forma macro, tá? Como é que funciona isso? Em termos macro. Vai lá, mastiga, tem um desgaste infinitamente pequeno, tá? Estimula todo o órgão, e estimulando todo o órgão vai a pergunta, vai o estímulo no cérebro, e volta e fala o seguinte: epa, teve um desgaste infinito, eu vou provocar um desenvolvimento vertical. Esses estímulos, eles partem dos dentes, como estão aqui, os dentes são estimulados, eles formam estímulos ao redor do periodonto, que vai para o cérebro e volta na forma de uma resposta. Vocês acham que uma boquinha pequena, travada, através de uma placa de mordida, que não tem estímulo oclusal, pode crescer? Pergunto. Eu não quero tirar a conclusão, mas pergunto a vocês. Vocês acham que faz sentido? Então, de novo, sobre a nossa ótica. Eu vou dar a posição do que eu acho, do que eu estudei a vida inteira, do que a RNO fala. Jamais você pode usar uma placa de mordida em criança, porque ela vai travar o crescimento. Isso, para mim, já basta. Eu não vou entrar no mérito se a placa de mordida é boa, se ela é ruim, se ela funciona, se ela não funciona. Não é essa a discussão aqui. A discussão aqui é o seguinte: se a gente deve ou não usar a placa de mordida em criança, que às vezes a gente encontra em alguma criança que passa aqui no consultório e fala, não, tem uma placa de mordida porque tem bruxismo. Eu acho que não deve, tá? Então, se eu conseguir passar alguma coisa para vocês sobre esse assunto, que eu acho que é bastante interessante, porque eu já vi muita coisa no Instagram, que a gente tem visto. Hoje em dia o Instagram invade o nosso celular, falando assuntos que às vezes pega um profissional que está curioso, que quer entender e acaba achando que isso é uma lei, que é uma regra. Eu não vejo isso como regra. Eu não entendo, e eu não entendo até por que um profissional poderia indicar uma placa de mordida, a não ser que tenha outro tipo de placa de mordida que eu desconheço, que não seja englobando os dentes pela parte vestibular e lingual, para que ela não caia, para não se deslocar, né? Bom, aqui eu estou finalizando essa parte do vídeo, tá? Eu estou colocando aqui para vocês, eu acho que vocês conhecem, o meu diagrama é o diagrama Marx, conhecido em muitos lugares do mundo, é bastante utilizado por vários colegas, que mostram como, na verdade, não é aqui, o diagrama não mostra as leis planas, ela mostra a consequência dos estímulos assimétricos, unilaterais, no desenvolvimento da boca, do sistema estomatognático. Então, ela é baseada nas leis planas, aí não está contido as leis, né? É uma consequência. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. O canal do YouTube é José Marques Odontologia. E que dê um like. E se quiserem ver alguma coisa no Instagram, eu estou no Instagram, Dr. José Marques. Dr.josé.marques. Estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma questão a qualquer momento, sempre para responder para vocês. É uma satisfação poder passar o que eu aprendi na odontologia com o professor Planas. Eu sou seguidor, ou eu faço a reabilitação neuroclusal há quase 40 anos. Atuo nas áreas de DTM, de crescimento e desenvolvimento com aparelhos em crianças, reabilitação oral, para provocar sempre próteses, né? Sempre o reequilíbrio do sistema mastigatório em todas as fases da vida. Porque, e nesse conceito, a gente passa a ver a boca de uma forma muito mais ampla, de forma maior, do que analisar, eventualmente, a estética, que é absolutamente importante, ou um órgão dental de forma separada. Eu sempre vejo a boca de uma forma global, tá? De uma forma em que eu possa estar interferindo em alguma área e o que pode estar repercutindo na outra. Equilíbrio é importante. Nós usamos todos os meios que são necessários para a odontologia, trabalhamos com articulador semiajustável, sabendo trabalhar. Eu sei trabalhar com articulador semiajustável. E o porquê que ele existe. E com isso, por exemplo, a gente vê muita colocação, articulador tem que usar com arco facial, articulador tem que usar com arco facial, tem que saber mexer, tem que ter placa incisal, mesa incisal, tem que saber regular ângulo de Bennett, tem que saber tudo. O dentista tem que ser o
um profissional que cuide da boca como um todo. Essa que é a minha proposta, e a colocação para vocês sobre a placa de mordida excede um pouco ao assunto, mas está dado o meu recado, eu não posso concordar com a indicação de uma placa de mordida para uma criança em desenvolvimento. Tá bom? Obrigado, até logo, até o próximo vídeo. Obrigado.